Bom dia. Hoje a gente começa a parte 5, derrotando o nosso maior inimigo. O capítulo 24 vai falar sobre o maior problema da nossa vida. Começamos mais uma parte do nosso caminho de libertação do mal com o auxílio dos santos anjos. E agora chegamos ao ponto mais importante, que é o de tomarmos consciência do maior inimigo de nossas almas, do maior problema que devemos enfrentar. São João da Cruz, o grande doutor místico, nos esclarece que todos os danos recebidos pela alma procedem de seus já citados inimigos, isto é, mundo, demônio e carne. O mundo é o inimigo que menos dificuldades oferece. O demônio é o mais obscuro de entender. A carne é o mais tenaz deles, e suas arremetidas duram enquanto durar o homem velho. Para vencer qualquer desses inimigos, é mister vencê-los os três. E enfraquecendo um, se enfraquecem os outros dois, e vencido esses três, cessa a guerra para a alma. Falamos já do mundo e do demônio que querem nos afastar de Deus, mas agora falaremos do nosso maior e mais difícil inimigo que está em nós, o nosso pecado. Antes de mais nada, vamos buscar no Catecismo da Igreja Católica a definição de pecado, conforme a doutrina da Igreja nos apresenta. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Em primeiro lugar, é importante percebermos que o pecado é uma derrota da nossa caminhada com Jesus para o céu. Estamos combatendo nossa vida, o homem velho, pedindo a Deus que faça renascer o homem novo em nós. Pois o nosso processo é renunciar às obras da carne para viver as obras do Espírito. Assim, quando o inimigo nos tenta e acabamos caindo em pecado, experimentamos uma profunda derrota e os inimigos gritam vitória diante de nós. Deus espera que reconheçamos o nosso pecado e assim Ele possa trabalhar em nossas almas, libertando-nos de todos os pecados. Os pecados podem se constituir em fonte de doença e infidelidade. De início, o pecado pode dar prazer, parecer bom e agradável. No entanto, seu final é a morte. O pecado pode nos levar à morte física e espiritual. É preciso romper com todos os laços do pecado, pois são eles a principal causa das nossas desgraças e nos separam de Deus, o único em quem podemos ter a alegria perfeita e perene. Não é a mão do nosso Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não nos ouvir. O pecado nos causa uma chaga que pode ser incurável se não acudida a tempo. Ela é a principal causa de desorganização da vida financeira, familiar, afetiva e espiritual. Você já prestou atenção que muitas vezes damos desculpas para o pecado? Uma mulher pode dizer que acabou perdendo a paciência com seu esposo, mas explica. O Senhor sabe, né, irmão? O meu esposo é muito bagunceiro, deixa tudo desarrumado. Na realidade, ele perdeu a paciência porque não soube aos poucos ajudar o seu esposo a perceber que a bagunça aferia, que as atitudes simples do dia a dia poderiam mudar tudo isso. Outro caso. Um homem faz uma ultrapassagem perigosa numa curva com a linha dupla amarela, colocando a sua vida e dos outros em risco. E depois disso não tem condições. Com um carro lento desse jeito na minha frente, numa rodovia, é um absurdo. Alguém precisa multá-lo. Tive que ultrapassar na curva para não chegar atrasado. E na realidade o carro à frente estava dentro dos limites da velocidade permitida pela via.
E o homem que fez a ultrapassagem, esse sim é que precisava de uma multa por ter ultrapassado em local proibido, e pecou por ter sido imprevidente. Talvez tenha sido até preguiçoso e não ter saído no horário. Afinal, quando as pessoas nos provocam a pecar, elas estão apenas revelando as nossas fraquezas. Se, por exemplo, eu tiver que abrir as janelas e por isso acabo pegando um resfriado, mas os outros que estão no mesmo ambiente não ficam, significa que o fato de eu abrir a janela revelou uma fraqueza em mim. Se você se provocar e por isso eu fico com raiva, a culpa não será sua. Você estará apenas me revelando uma fraqueza que está dentro de mim. Significa que não sou ou não estou forte o suficiente para resistir à sua provocação. É por isso que o cardeal Suenens disse: no momento em que eu perceber que sou um pecador, então poderei iniciar minha caminhada rumo à santidade. O nosso Santo Anjo da Guarda ajuda-nos tremendamente na nossa caminhada de reconhecimento do pecado e de encontro com o Pai da Misericórdia. Muitas vezes acabamos negligenciando as faltas mais leves. Vamos falar sobre isso nos próximos capítulos. Por agora, ouçamos essa narrativa da grande santa Gemma Galgani, que nos ensina a obedecer ao nosso Santo Anjo da Guarda. Também a santa Gemma Galgani, como ela mesma deixou escrito, não faltavam as reprovações angélicas que julgava às vezes excessivas e implacáveis. O anjo da guarda começou a se fazer de meu mestre e guia, me repreendia toda vez que eu cometesse alguma falta, me ensinava a falar pouco e só quando fosse interrogada. Me ensinava a ter os olhos baixos e até na igreja me repreendia com força, dizendo-me: é assim que se fica na presença de Deus. Ou seja, perguntava, né? É assim que se fica na presença de Deus? E em uma ocasião, o anjo da guarda se fez sério e severo. Eu não soube adivinhar a causa, mas ele, a quem nada posso esconder, me perguntou em tom severo o que eu estava fazendo, e aqui me recordou 2 pecados cometidos no decorrer do dia. Deus meu, que severidade! Pronunciou essas palavras muitas vezes. Envergonho-me de ti. Não nos causa admiração esse comportamento do anjo da guarda. Se tenha presente que ele age sempre em perfeita concordância com o querer divino, do qual é uma providencial manifestação. De quem mais recebeu, exigir-se-á. Por isso, os santos mais agraciados pelos excepcionais dons místicos é exigida uma perfeição mais alta. O anjo de Santa Gemma Galgani, ardente de zelo pela glória de Deus e desejando que da perfeição a sua protegida não subtraísse nem mesmo uma mínima parte de suas imperfeições, e comunicou uma vez esses avisos como escreveu no seu diário. O anjo da guarda disse-me para pegar um papel e escrever aquilo que me ditaria. Eis tudo. Recorda, minha filha, que quem verdadeiro ama Jesus fala pouco e suporta tudo. Ordeno-te, da parte de Jesus, de não dizer nunca o teu parecer, a não ser que te peçam. De nunca fazer o que os teus ensinamentos te prevaleçam, mas ceder logo aos sentimentos alheios. Tens que obedecer pontualmente ao teu professor, ao teu confessor, e a quem ele quiser que tu obedeças. Quando tiveres cometido qualquer falta, acusa-te sem esperar que te peçam. Enfim, recorda-te de guardar os olhos e pensa que os olhos mortificados viram as belezas do céu. Impressionante quanta atenção com a alma de Santa Gemma. Quanto cuidado com a sua protegida. Ainda que não tenhamos a mesma graça que Santa Gemma, de ver e ouvir os nossos sentidos, com os nossos sentidos, o nosso anjo da guarda, devemos ser sempre dóceis às suas inspirações, pois a sua missão é levar-nos para o céu e para isso devemos morrer para o pecado. É isso por hoje. E vamos à oração. Para vencer os inimigos da alma,
o mundo, o demônio e a carne, recorro a vós, poderoso São Miguel, e confiante em seu poder, suplico por forças para vencer o pecado. Envia, Jesus, os santos anjos para me ajudarem a combater toda a raiz de pecado em minha alma e todas as consequências que ele deixou em mim, e que meu anjo da guarda me ajude a fugir das ocasiões que podem me levar a cair. Amém.